O tilintar das taças de champanhe podia ser substituído pelo eco de disparos, e isso foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Mas apenas 10 minutos antes, a minha única preocupação era não deixar cair uma travessa com bolhas cintilantes. Eu era apenas uma empregada de mesa invisível. O salão de baile do Hotel St. Regis fervilhava. Lustres de cristal projetavam luzes fragmentadas e brilhantes por todo o lado, iluminando uma sala carregada de riqueza, segredos e uma tensão quase palpável. Uma orquestra de jazz tocava uma melodia suave e lenta, um clássico antigo, o contrabaixo marcando o ritmo do coração acelerado de Sofia Ribeiro. Ajustei a gola apertada do meu uniforme, os meus dedos a tremer o suficiente para fazer os copos de cristal na minha travessa de prata tilintarem suavemente. Para a elite alheia que circulava à minha volta, eu era completamente invisível, uma peça da mobília destinada a servir e a desaparecer. Mas, naquela noite, a invisibilidade era um luxo que eu já não podia pagar. Desviei-me do mar de vestidos de grife e smokings feitos à medida, esquivando-me habilmente do balanço embriagado de Arthur Pereira, o CEO de uma importante firma imobiliária que ria alto demais para uma piada do juiz Horácio Neves. Esta era a realidade da estrutura de poder da cidade. Um baile de máscaras cintilante, onde os que faziam as leis e os que as quebravam bebiam da mesma garrafa. E sentado no epicentro absoluto deste ecossistema corrupto, comandando a área VIP mais isolada e guardada da sala, estava Vítor Montenegro. Vítor não era um homem que precisasse de apresentação, nem era alguém a quem alguém se aproximasse sem um desejo de morte. Vestido num fato azul meia-noite impecavelmente cortado, possuía uma quietude letal que tornava o ar à sua volta uns bons 10 graus mais frio. Ele não sorria, não se misturava, apenas se recostava na tapeçaria de veludo, saboreando um copo de líquido âmbar, os seus olhos escuros catalogando cada movimento na sala, com o cálculo predatório de um lobo a observar um rebanho de ovelhas alheias. À volta da sua mesa estavam 4 homens, que pareciam completamente deslocados entre os convidados da alta sociedade. Homens com ombros largos, expressões impassíveis e uma promessa tácita de violência. O principal entre eles era Gabriel Costa, o implacável braço direito de Vítor, um homem cujo nome sozinho era suficiente para fazer homens adultos chorar. E Gabriel Costa era exatamente a razão pela qual eu estava ali. O meu irmão mais velho, Luiz, sempre fora um tolo com um gosto por dinheiro rápido. Há 2 semanas, a sua tolice finalmente apanhou-o. Ele tinha emprestado 50 mil euros a um agiota que operava sob o disfarce da Investimentos Alfa, uma empresa de fachada gerida diretamente por Gabriel Costa. Luiz tinha perdido tudo num jogo de póquer de altas apostas manipulado, e o prazo para o pagamento tinha expirado à meia-noite. Os homens de Costa já tinham visitado o nosso pequeno apartamento, deixando para trás uma televisão estilhaçada, uma costela partida para Luiz, e a promessa de que no dia seguinte voltariam pela sua vida. Passei as últimas 24 horas a tentar desesperadamente conseguir um empréstimo, a implorar aos bancos, a penhorar as joias da minha falecida mãe e a encontrar becos sem saída. Esta gala era um serviço de catering que eu tinha aceito meses antes. Mas quando percebi que Vítor Montenegro estava na lista de convidados deste evento político privado, um plano terrível e desesperado formou-se na minha mente. Vítor era o líder do sindicato. Costa respondia a ele. Se eu conseguisse apenas 3 minutos da atenção de Vítor, se pudesse de alguma forma apelar diretamente ao rei, talvez pudesse negociar uma forma de pagar a dívida sem que o meu irmão acabasse no Tejo. Respirei fundo, o cheiro caro de perfume Tom Ford e orquídeas em flor enchendo os meus pulmões. O capitão do catering tinha avisado especificamente a equipa para evitar a área VIP, a menos que fosse sinalizado. Todos temiam o chefe do sindicato. No entanto, enquanto a orquestra de jazz transitava para um valse assombroso e envolvente, apertei a minha travessa de serviço e alterei o meu caminho. Passei pela estação de sobremesas, passei pelos políticos a rir e entrei no perímetro invisível que separava Vítor Montenegro do resto do mundo. Imediatamente, Gabriel Costa avançou, a mão a deslizar instintivamente para dentro do paletó, os seus olhos frios e mortos fixos em mim, comandando-me silenciosamente para me virar.
Outros dois seguranças espelharam o movimento, os seus corpos a tensionarem-se. Os convidados circundantes, notando a súbita mudança na atmosfera, silenciaram-se completamente. As risadas morreram. O tilintar dos copos cessou. Até a orquestra pareceu baixar o volume, deixando apenas as notas lentas e melancólicas de um saxofone solitário ecoando na sala cavernosa. Parei a 1 metro da mesa. Os meus joelhos pareciam água e o impulso de pedir desculpa, virar-me e correr era quase avassalador, mas imaginei o rosto magoado de Luiz e levantei o queixo. Coloquei cuidadosamente a minha travessa numa mesa de cocktail próxima, libertando as minhas mãos. Vítor Montenegro não pegou numa arma, nem sequer mudou de posição. Lentamente, levantou a cabeça, os seus olhos escuros e penetrantes encontraram os meus. Não havia raiva na sua expressão, apenas uma curiosidade gélida e profunda. Mulheres como eu, da classe trabalhadora, exaustas, a usar sapatos baratos e uniformes de serviço, não entravam deliberadamente na sua linha de fogo. Ignorei os homens pesadamente armados que me olhavam com desdém. Concentrei-me inteiramente no homem sentado nas sombras. Engolindo o nó de terror absoluto na minha garganta, dei um último passo desafiador em frente. Estendi a minha mão nua, sem luvas, e falei numa voz que se ouviu claramente através do silêncio ofegante do salão de baile. Senhor Montenegro, disse eu, a voz surpreendentemente firme apesar do tremor violento da minha alma. Acredito que isto é um valse. Concederia-me a honra de uma dança? Pelo que pareceu uma eternidade, o salão de baile deixou de existir. O tempo suspendeu-se no espaço entre a minha mão estendida e a expressão ilegível de Vítor Montenegro. Gabriel Costa moveu-se para agarrar o meu ombro, uma maldição áspera a formar-se nos seus lábios, mas Vítor levantou um único dedo lento. O braço direito congelou instantaneamente, recuando para as sombras como um cão repreendido. Vítor inclinou-se, a luz fraca captando as linhas aristocráticas afiadas do seu maxilar e a cicatriz pálida que atravessava a sua sobrancelha esquerda. Olhou para minha mão estendida, depois traçou lentamente o olhar pelo meu braço, observando os meus punhos desgastados, as minhas bochechas coradas e o terror absoluto e desesperado que brilhava nos meus olhos castanhos. Ele tinha recebido propostas de homens desesperados, subornado políticos suados e ameaçado assassinos endurecidos. Mas nunca nos seus 34 anos de vida, uma empregada de mesa tinha interrompido uma reunião das elites mais poderosas da cidade para lhe pedir uma dança. Um sorriso lento e perigoso tocou o canto da sua boca. Uma proposta audaciosa. A voz de Vítor era um barítono grave e rouco que me fez estremecer. É hábito teu pedir a estranhos para dançar enquanto eles tentam desfrutar do seu bourbon? Apenas quando a música é boa demais para ser desperdiçada, menti eu, a minha mão ainda suspensa no ar, os meus músculos a doer pelo esforço de me manter firme. Vítor pousou o copo na mesa de mogno. Para o choque silencioso coletivo das centenas de espectadores, o chefe do sindicato levantou-se. Era incrivelmente alto, superando-me em quase 1 metro, ombros largos e imponente. Estendeu a mão, a sua mão grande e quente envolvendo a minha. O contraste era gritante. A sua pele era macia, cheirava a sabão caro e a perigo, enquanto a minha estava áspera de anos de água quente e trabalho árduo. Então não vamos desperdiçar a música, murmurou ele, enquanto me guiava para o centro da sala. A multidão literalmente abriu-se como o mar vermelho. Políticos, socialites e celebridades recuaram, os seus rostos pálidos, murmurando em sussurros chocados e escandalizados. Senti 100 olhos a queimarem as minhas costas, mas não conseguia focar-me neles. Tudo o que sentia era o peso pesado e aterrador da mão de Vítor a pousar na minha cintura enquanto chegávamos à pista de dança. Ela puxou-me para mais perto do que era estritamente apropriado, a outra mão a segurar a minha contra o seu peito. A orquestra, sentindo a gravidade do momento, irrompeu no valse, o ritmo a acelerar ligeiramente. Vítor moveu-se com uma graça aterradora, guiando-me sem esforço pelo chão de mármore polido. Tens exatamente 3 minutos antes que esta música acabe, disse Vítor suavemente, os seus lábios a menos de 1 centímetro do meu ouvido. E considerando que os meus homens estão atualmente a debater como se livrar do teu corpo,
Sugiro que me digas exatamente o que queres. Soltei um pequeno suspiro enquanto ele me girava, a minha saia do uniforme a esvoaçar. O meu nome é Sofia Ribeiro. O meu irmão é Luiz. Ele deve 50 mil euros a Investimentos Alfa. O teu homem, Gabriel Costa, vai matá-lo amanhã. A expressão de Vitor permaneceu perfeitamente neutra. Investimentos Alfa é uma empresa legítima de capital de risco. Se o teu irmão deve uma dívida, ele deve falar com um consultor financeiro, não emboscar-me numa gala de caridade. Sabemos ambos que a Investimentos Alfa não é uma empresa de capital de risco, retruquei eu, surpreendendo-me com o meu próprio veneno. A adrenalina estava finalmente a ultrapassar o meu medo. Não tenho dinheiro, mas sou contabilista licenciada. Sei como limpar livros, como rastrear contas offshore. Trabalho em 3 empregos de catering só para manter um teto sobre a minha cabeça, porque ninguém me contrata sem um diploma de uma universidade de prestígio. Dá-me um emprego. Deixa-me trabalhar para pagar a dívida do meu irmão. Farei o que precisares. Apenas poupa a vida dele. Vitor olhou para mim. Verdadeiramente olhou para mim. A diversão fria nos seus olhos transformou-se em algo mais aguçado, algo calculista. Entraste na toca do leão, arriscando a tua própria vida, oferecendo-te para cometer crimes federais por mim. Tudo por 50 mil e um irmão, que soa como um jogador degenerado. A família, sussurrei eu, a minha voz finalmente a falhar. Ele é tudo o que tenho. Vitor puxou-me ligeiramente para mais perto, os nossos corpos a roçarem-se. Família é muitas vezes uma fraqueza fatal, Sofia Ribeiro. Antes que eu pudesse responder, uma anomalia súbita e chocante chamou a minha atenção periférica. Por cima do ombro largo de Vitor, perto das portas que se abriam para a cozinha de catering, estava um empregado. Mas algo estava completamente errado. Ele não usava os sapatos pretos antiderrapantes de serviço. Ele usava pesadas botas de combate. E ao alcançar uma caixa de vinho de madeira oca, ele não tirou uma garrafa de Pinot Noir. Tirou uma submetralhadora suprimida. O tempo pareceu dilatar-se. Não pensei. Não calculei as probabilidades nem me lembrei da dívida do meu irmão. O puro instinto animal assumiu o controlo. Abaixem-se! Gritei eu, largando toda a propriedade e atirando todo o meu peso contra o peito de Vitor. Vitor, pego completamente de surpresa pelo súbito assalto físico da pequena mulher, cambaleou para trás, quando um rápido tic-tic-tic cortou o ar. O enorme lustre de cristal, diretamente acima de onde estávamos parados, estilhaçou-se, espalhando vidro afiado pelo chão de dança. A torre de champanhe atrás de nós explodiu numa cascata de espuma e cacos. O pânico consumiu instantaneamente o salão de baile. As mulheres gritaram, os políticos esconderam-se debaixo das mesas, e a orquestra de jazz dissolveu-se numa cacofonia de instrumentos caídos. Vitor bateu com força no chão de mármore, absorvendo o impacto com Sofia espalhada por cima dele. Numa fração de segundo, o empresário frio e calculista desapareceu, substituído por um sobrevivente experiente do submundo. Ele não fez perguntas. Rolou, prendendo Sofia debaixo dele para a proteger do vidro que chovia, os seus olhos a varrer a sala. Gabriel Costa e a equipa de segurança já tinham sacado das suas armas, a disparar de volta para as portas da cozinha. O rugido ensurdecedor de pistolas não silenciadas ecoava nos tetos altos, enchendo o ar com o cheiro acre de pólvora. Fiquem no chão! Rugiu Vitor sobre o tiroteio, agarrando-me pela gola do meu uniforme e arrastando-me para trás de uma mesa de banquete virada. Balas mastigavam a madeira acima das nossas cabeças, cobrindo-nos de farpas. Eu estava a hiperventilar, as mãos a tapar os ouvidos, lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Tinha pedido uma conversa, não uma zona de guerra. Vitor puxou uma pistola prateada elegante de um coldre no tornozelo, o peito a arfar enquanto verificava a câmara. Olhou para a empregada de mesa aterrorizada encolhida ao seu lado. Ela tinha acabado de lhe salvar a vida. Se ela não o tivesse empurrado, o seu peito estaria atualmente dilacerado. Agarrou-me o queixo, forçando-me a olhar para ele. Os seus olhos estavam arregalados, a arder de adrenalina e um calor perigoso e inegável. Consegues correr com esses sapatos baratos, Sofia? Exigiu ele, a sua voz a cortar o meu pânico. Assenti freneticamente, incapaz de falar.
Bom, rosnou Vitor, agarrando-me o pulso como uma garra, porque a dívida do teu irmão está paga. Mas agora pertences-me. Vamos mexer-nos. Disparos estilhaçaram o cristal restante acima de nós, chovendo diamantes irregulares e brilhantes sobre o mármore ensanguentado. Sofia recuou, as mãos a arranharem o chão, enquanto Vitor disparava de volta. A sua pistola prateada latiu 2 vezes, precisa e ensurdecedora, derrubando o falso empregado instantaneamente, num monte de tecido preto e vinho derramado. Mas o ataque estava longe de terminar. Passos pesados ecoavam dos corredores traseiros, sinalizando mais homens armados a entrar pelas entradas de catering. Elevador de serviço, gritei eu, a minha voz a falhar enquanto puxava desesperadamente o fato estragado de Vitor. Atrás da estação de pastelaria, leva diretamente para a doca de carga subterrânea, na 55ª rua. Eles não saberão que existe. Vitor não desperdiçou um único milissegundo a questioná-la. Agarrou-me à cintura com a sua grande mão, praticamente levantando-me do chão, enquanto me empurrava para o labirinto da cozinha comercial. Mesas de preparação em aço inoxidável tornaram-se a nossa cobertura enquanto balas ricocheteavam em panelas de cobre e estilhaçavam fornos industriais. Sofia correu com pura adrenalina não adulterada, os seus sapatos baratos e antiderrapantes deslizando em azeite derramado e porcelana estilhaçada. Navegou o labirinto cegamente, impulsionada pela memória muscular de inúmeros turnos de catering exaustivos, até bater a palma da mão no pesado botão metálico do elevador de carga. As portas abriram-se com um gemido agoniantemente lento. Vitor empurrou-me para dentro, virando-se para disparar mais 3 tiros supressores pelo corredor antes de apertar o botão da cave com um nó do dedo ensanguentado. As pesadas portas fecharam-se, cortando a sinfonia caótica de violência lá em cima. O silêncio atingiu-nos, pesado e sufocante. Sofia colapsou contra a parede de metal, deslizando até atingir o chão. A sua respiração vinha em arquejos rudes e dilacerantes. Olhou para suas mãos. Estavam cobertas com uma mistura de terra, gordura e sangue de outra pessoa. Vitor ficou de pé sobre ela, o peito a arfar, os seus olhos aguçados a examiná-la em busca de buracos de bala. Não encontrando nenhum, ejetou o carregador gasto da sua arma e colocou um novo. Conheces o layout deste edifício notavelmente bem, senhorita. Ribeiro. Trabalho aqui todos os fins de semana, ofegou Sofia, puxando os joelhos contra o peito. Sirvo pessoas que gastam mais numa única garrafa de champanhe do que eu ganho num ano inteiro. Aprende-se as formas mais rápidas de desaparecer. Fizeste exatamente o oposto de desaparecer esta noite, observou Victor, a sua voz de barítono estranhamente calma para um homem que tinha acabado de escapar por pouco de uma tentativa de assassinato coordenada. Ele tirou o bolso, tirando um elegante telefone encriptado, mas o ecrã estava estilhaçado devido a um arranhão de bala. Ela praguejou suavemente em italiano, atirando o dispositivo inútil para o chão. O elevador parou bruscamente. As portas abriram-se para uma doca de carga de cimento mal iluminada. Um Mercedes AMG G63 preto blindado estava parado perto da saída. Padrão para executivos de alto nível, mas o motorista estava caído sobre o volante, uma poça escura a expandir-se no painel. Vitor praguejou novamente, arrastando o motorista falecido para fora e atirando as chaves para Sofia. Entra no banco do passageiro e mantém a cabeça baixa. Sofia entrou apressadamente no interior de couro, o cheiro de pinho caro e cobre a encher as suas narinas. Vitor deslizou para trás do volante, lançando o pesado veículo em marcha atrás, girando os pneus contra o cimento e saindo da garagem assim que 3 homens armados irromperam pela doca de carga. Balas ricochetearam no vidro à prova de bala, deixando teias de aranha, mas a armadura pesada aguentou. Vitor fundiu-se brutalmente no trânsito noturno da 5ª Avenida, empurrando o motor para uma velocidade rugidora que desfez as luzes de néon da cidade em riscos de cor frenética. Sofia agarrou o painel, o coração a bater contra as costelas. Olhou para o homem ao seu lado. O seu maxilar estava cerrado, a sua expressão ilegível, mas os seus nós dos dedos estavam brancos no volante. Ele estava a calcular, a planear a sua retaliação.
Para onde vamos? Perguntou ela, a voz a tremer. Uma casa segura, respondeu Victor friamente. Uma cobertura na Park Avenue, registrada sob uma empresa fantasma. Ninguém sabe dela, exceto os meus inquilinos de topo. Gabriel Costa, disse Sofia suavemente, o nome a saber a cinza na sua boca. Victor lançou-lhe um olhar aguçado e perigoso. Gabriel é o meu braço direito. Ele encontrar-nos-á lá, e descobriremos qual dos Sullivan decidiu declarar guerra ao meu sindicato esta noite. Sofia mordeu o lábio inferior. A sua mente analítica, a mente de uma mulher que passava noites a analisar complexos registros financeiros e paraísos fiscais offshore apenas para entender as pessoas que detinham a vida do seu irmão nas suas mãos, estava a trabalhar em excesso. Sr. Montenegro, os assassinos, eles vieram pela cozinha. A equipa de catering passa por verificações de antecedentes durante meses antes de uma gala como esta. Eles usam scanners biométricos na entrada de funcionários. Os Sullivans não podiam simplesmente ter entrado com armas pesadas. Victor apertou o volante com mais força, fazendo uma curva acentuada e ilegal numa rua lateral deserta. O que estás a implicar, Sofia? Estou a implicar que quem os deixou entrar tinha autorização de alto nível, disse ela, a sua voz a ficar mais firme. Alguém contornou a rede de segurança do hotel. Alguém que sabia exatamente onde estava sentado. Não tens um problema, Sullivan. Tens uma rata. Victor não respondeu. Estacionou o Mercedes amassado numa garagem privada subterrânea sob um arranha-céu de vidro imponente. Desligou o motor, virando-se completamente para ela na cabine escura. Os seus olhos escuros vasculharam o seu rosto, procurando engano, procurando medo. Encontrou o medo, mas também encontrou uma inteligência penetrante inegável que o apanhou completamente desprevenido. Se estiveres errada, sussurrou Victor, aproximando-se até que eu pude sentir o calor do seu sopro. Deixarei que Gabriel resolva o teu irmão pessoalmente. Mas se estiveres certa, podes muito bem ser a mulher mais perigosa que alguma vez conheci. Muito acima da cidade adormecida, a cobertura da Park Avenue era uma fortaleza de vidro, aço e sombra. Sofia sentou-se num sofá de couro branco fofo, a tremer apesar da grossa manta de cachemira que Victor lhe tinha atirado sobre os ombros. Observou-a ligar um enorme conjunto de monitores encriptados numa secretária de mogno. Moveu-se com a precisão de um predador a andar numa jaula, servindo 2 copos de Macallan 25, e dando um a ela sem uma palavra. Passos ecoaram do elevador privado. As pesadas portas de aço abriram-se e Gabriel Costa entrou na cobertura, o seu fato amarrotado, o rosto corado de pânico fingido. Victor, ofegou Gabriel, apressando-se. Graças a Deus. Os Sullivans atacaram 3 dos nossos armazéns no centro da cidade, enquanto a gala estava sob ataque. Foi um ataque coordenado. Precisamos de mobilizar toda a família e atacar antes do amanhecer. Victor estava de pé junto à janela, rodopiando o líquido âmbar no seu copo. Não se virou. É assim, Gabriel? Um ataque coordenado. Sim, chefe. Eles sabiam os nossos pontos cegos de segurança, disse Gabriel, os seus olhos a piscarem brevemente para Sofia com desprezo absoluto. Por que é que a empregada de mesa ainda está viva? Ela é um passivo. Dá a ordem e eu atiro-a pela varanda. O sangue de Sofia gelou, mas ela forçou-se a levantar, agarrando firmemente a manta de cachemira. Caminhou até ao banco de monitores, olhando para as complexas folhas de cálculo financeiras que Victor tinha deixado abertas. Era o livro mestre da Investimentos Alpha. Os seus olhos percorreram as colunas de números, códigos de registro offshore e transferências de empresas fictícias. Os números eram a sua linguagem. Os números nunca mentiam. Ele está a mentir, declarou Sofia, a sua voz a cortar o silêncio tenso da sala. Gabriel congelou, a mão a mover-se instintivamente para o coldre debaixo do seu casaco. Com licença, seu pequeno rato arrogante. Eu acabo contigo. Cala-te, Gabriel, ordenou Victor suavemente. Finalmente virou-se, o seu olhar a fixar-se em Sofia. Explica. Sofia apontou um dedo a tremer para o ecrã brilhante.
Passei 2 semanas a hackear os registros públicos da Investimentos Alpha, a tentar encontrar uma brecha para salvar o meu irmão. Memorizei as vossas estruturas de registro. Olhem para a coluna D. As transferências do Cayman National Bank. Nos últimos 4 meses, 30 milhões de euros foram sistematicamente desviados das vossas contas de holding primárias e transferidos para uma corporação sombra chamada Ironclad Logistics. O rosto de Gabriel empalideceu. Ela é louca. Ela está a inventar coisas para salvar a própria pele. Ironclad Logistics, continuou Sofia, a sua voz a ganhar força. Está registrada no Delaware, mas o seu acionista principal é um trust em Zurique. A assinatura No Trust não é tua, Sr. Montenegro. Corresponde à pegada digital de uma subsidiária pertencente inteiramente ao primo de Gabriel, Donovan. O silêncio esticou-se até ao ponto de ruptura. O zumbido da cidade abaixo parecia desaparecer completamente. Ela é uma mentirosa, rugiu Gabriel, a sacar da sua arma. Mas ele era demasiado lento. Vitor moveu-se com uma velocidade aterradora e cegante. Antes que Gabriel pudesse sequer levantar o cano, a Glock prateada de Vitor foi pressionada firmemente contra o centro da testa do seu braço direito. O clique do cão a ser armado ecoou como um disparo de canhão no silencioso penthouse. 30 milhões, Gabriel, sussurrou Victor, a sua voz completamente desprovida de emoção. Vendeste a minha vida aos Sullivans por 30 milhões e tentaste incriminá-los pelo ataque para cobrir os teus rastos. Victor, por favor, era apenas negócio, gaguejou Gabriel, o suor a escorrer pelo seu rosto pálido. O meu negócio é lealdade, respondeu Victor suavemente, e estás oficialmente falido. O tiro suprimido foi um tique, suave e mortal. Gabriel colapsou no chão, sem vida. Sofia soltou um suspiro, dando um passo atrás cambaleante, as mãos a cobrir a boca. Tinha crescido pobre, desesperada e rodeada de homens maus. Mas testemunhar uma execução num penthouse de arranha-céus era uma realidade para a qual ela não estava de todo preparada. Esperava que Victor apontasse a arma para ela a seguir. Sabia demais. Tinha visto demais. Em vez disso, Victor colocou calmamente a arma na secretária. Passou por cima do corpo de Gabriel, andando lentamente em direção a Sofia. Estendeu a mão, afastando suavemente as minhas mãos do meu rosto. O seu polegar roçou a minha bochecha, limpando uma mancha de cinza e terra. Não salvaste apenas a minha vida, Sofia, murmurou Victor, os seus olhos escuros a encararem-me intensamente. Salvaste o meu império. Gabriel era um apodrecimento que eu não via a espalhar-se. Tu viste-o em 5 minutos. O meu irmão, sussurrou Sofia, todo o meu corpo a tremer. A dívida do teu irmão está apagada. Ele acordará amanhã com uma folha limpa e um aviso para nunca mais jogar, prometeu Victor. Mas tu não voltarás a servir champanhe a políticos corruptos. O que queres de mim? Perguntei, o meu coração a bater um ritmo frenético contra as minhas costelas. Victor inclinou-se, os seus lábios roçando a concha do meu ouvido, enviando um arrepio elétrico perigoso pela minha espinha. Preciso de uma contabilista que não possa ser comprada. Preciso de uma conselheira que veja o que mais ninguém vê. E acredito que preciso de uma parceira que não tenha medo de convidar o diabo para dançar. Ele afastou-se, oferecendo-me a sua mão, tal como eu lhe tinha oferecido a minha no salão de baile. Era um convite para o poder, para o perigo e para um mundo que eu nunca mais poderia deixar. Sofia olhou para o sangue no chão, depois para o homem, magneticamente aterrorizante à sua frente. Ela não hesitou. Colocou a mão na dele. Sofia cometeu o erro supremo ou garantiu o seu trono num império mortal. O submundo raramente perdoa, e Victor Montenegro definitivamente nunca esquece. Deixa um like se queres ver como esta valsa perigosa termina. Partilha esta história com os teus amigos que adoram uma reviravolta de romance negro. E não te esqueças de subscrever para não perderes mais contos emocionantes. O que farias nos sapatos de Sofia? Diz-nos nos comentários abaixo.